Olá, este é o quarto vídeo da aula 2 da unidade 3. Eu sou o Rodrigo. Bem, agora a gente vai começar a trabalhar também, ainda na perspectiva das locações de trilhas, tentar observar uma forma de a gente pode sistematizar isso um pouco melhor. Se vocês observarem no slide de vocês, no canto esquerdo, a gente tem um pequeno fluxograma, tá certo ou não? Onde a gente pode começar a sistematizar um pouco a escolha da trilha sonora, né? A gente pode elencar as possibilidades de música que a gente tem, né? O que as pessoas discutiram ali e o que as pessoas acharam e trouxeram para a discussão, né? A gente pode escolher, né, uma primeira opção, mas é importante a gente ter em conta sempre que mais de uma opção é necessária, porque a trilha sonora ela pode não ser utilizável por uma série de questões, às vezes técnicas e às vezes não, às vezes legais, como direitos autorais, por exemplo. A gente tem que refletir sobre os significados que estão presentes nessa música, né? É muito importante a gente saber o que ela diz, para a gente não vincular um produto musical no meu produto audiovisual que o contradiz, né? Principalmente quando as pessoas usam música em língua estrangeira. É muito comum as pessoas utilizarem algo que, na verdade, contradiz e não completa o que está ali presente, né? Bem, é importante a gente parar para pensar se essa música possui ou não direito autoral. Se ela possui direito autoral, eu não vou poder utilizá-la, ou vou poder utilizá-la em algumas situações. Se ela não possui direitos autorais, necessariamente ela está liberada para uso. Se ela possui direitos autorais, eu tenho que observar. Primeiro, não é isso não, se é possível realizar essa solicitação e fazer essa solicitação. Depois, feita essa solicitação, se a utilização é autorizada ou não. Alguns momentos ela é autorizada mediante pagamento, e isso às vezes, dependendo do contexto que eu estou, pode não ser algo interessante, eu sou obrigado a não utilizar esse produto. Né? Mas se a autorização foi ok e se isso foi gratuito, eu posso voltar, rediscutir essa trilha, tá certo ou não? E observar se ela realmente entra no que... e se ela realmente satisfaz os significados que eu gostaria. É importante a gente observar também que está cada vez mais comum a utilização de Creative Commons, ou seja, produções musicais nas quais eu automaticamente já tenho um direito de utilização parcial em determinados contextos, né? Então a relação do Creative Commons é interessante, é bom a gente observar. Isso é comum especialmente em artistas mais novos, na produção contemporânea mais recente, que está se desvinculando gradativamente da indústria fonográfica. Né? A locação, né? A locação ela é bem interessante, né? Eu posso ali observar e criar textos escritos que descrevam essa locação e que me ajudem a argumentar a favor dela. Na trilha sonora, na seleção e produção, eu posso criar de novo textos argumentativos e descritivos que me ajudam a fundamentar a escolha por uma determinada trilha sonora, e eu tenho ali uma boa oportunidade de construção e de ensino de língua. Os debates também não podem ser esquecidos, né? A fluência oral dos alunos, né? Uma discussão em termos de um debate onde os alunos deveriam colocar suas ideias e seus argumentos pró ou favor de determinadas locações, determinadas trilhas sonoras, também pode ser um exemplo bem legal de utilização, de produção de língua e de oportunização para que o vídeo contribua além do seu conteúdo para a sala de aula. Bem, agora a gente vai começar a discutir a questão do casting, seleção de atores. É importante a gente perceber que essa seleção de atores ela vai determinar muito, vai ser determinada muito pelo meu argumento, pelo meu storyline, pelo meu roteiro, né? Eu preciso selecionar atores que representem as personagens que eu construí. Então é bastante interessante eu ter uma ideia, como se fosse uma fotografia na minha cabeça desse personagem, para a partir dali poder escolher o ator que mais encaixa nessa ideia de personagem que eu tenho. Né? É natural que há uma certa flexibilidade dependendo do contexto. Filmes de não ficção, por exemplo, acabam sendo ainda mais flexíveis, dado essa natureza de gravar algo que efetivamente está no mundo. Né? O casting também ele pode ser bastante interessante, porque ele pode ser um momento onde eu posso praticar a escrita de textos e a leitura de textos, a expressão oral, porque as pessoas normalmente num casting, elas falam falas do roteiro, elas são pedidas para ler textos, para conversar, para interagir umas com as outras, né? Então, isso acaba tendo um momento bem importante para isso também, né? Bem,
Se a gente pensar especificamente nessa aula, a gente discutiu alguns aspectos essenciais, eu gostaria que vocês olhassem no slide. Esses aspectos essenciais são, em primeiro lugar, as fases da produção do vídeo. A gente discutiu a pré-produção, a produção e a pós-produção, com uma ênfase maior na pré-produção. A gente discutiu as principais entregas da pré-produção, ou seja, a definição do tema, a redação do argumento que se dá para isso, a sua importância para a produção do filme como um todo, a roteirização, definição de locações de trilhas sonoras e o perfil de atores ou narradores. É importante a gente pensar também que às vezes um filme não tem atores, somente um filme de não ficção ele tem narradores. Né? Agora a gente caminha para o nosso final da nossa aula e a gente tem aqui uma atividade que a gente gostaria que vocês realizassem. Essa atividade eu gostaria que vocês fossem até o guia do aluno e observassem qual é essa atividade. É importante que a gente lembrar que não basta que a gente produza a nossa atividade, é interessante também que a gente leia e comente a atividade dos colegas de forma a fomentar a interação e a troca de ideias no curso, que é uma das grandes, um dos grandes momentos onde a gente realmente aprende e produz algo interessante. Né? Bem, esse é o final da aula 2 da unidade 3 e obrigado por estar com a gente até agora.